Santo é o Senhor. Hebreus 11, verso 1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento. Na minha tradução diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Senhor Espírito Santo, nessa noite, nós te pedimos, nós te louvamos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, pela tua obra, que o Senhor venha completar a tua obra em nossas vidas, para que o mundo possa ver tua glória em nossos rostos. No nome precioso de Jesus, fala conosco através da tua palavra, revela as tuas escrituras, a tua escritura nos nossos corações, no nome de Jesus, para que possamos sair deste lugar com mais convicção, com mais consciência, com mais fé de toda a glória, de todos os benefícios, de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz para o nosso favor. No nome de Jesus eu te peço, guarda nossas vidas, guarda nossas casas, envia anjos para proteger as nossas famílias. Abençoamos este lugar, abençoamos essa rua, esse bairro, abençoamos o Ministério Souza, o apóstolo Vitor, a pastora Jaqueline, todos os membros, todos os pastores, toda a liderança, todos os membros dessa denominação, todas as pessoas que estão assistindo essa live nesse dia. No nome de Jesus, nós te agradecemos. A igreja diz? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou falar sobre a fé. A Bíblia fala que a fé é um firme fundamento. E o que é um fundamento? O fundamento é a base. O fundamento é uma base onde coisas começam a acontecer em cima dessa base. Tudo que acontece, tudo que se existe, tudo que é construído, é necessário ter uma base, ou seja, um ponto de partida, um fundamento, para que algo seja construído. O Senhor Jesus deu o exemplo de um edifício, que uma coisa é um edifício ser construído numa base inconstante, que é areia. Quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, a correnteza ela não subsiste, ela não fica de pé. Outra coisa é a casa, o edifício firmado, edificado, construído na base chamada rocha, que é Cristo. Nesse fundamento, independente das circunstâncias, independente dos levantes, das tempestades, esse edifício construído nessa base, ele não é abalado. Porque foi construído numa base firme, numa base que sustenta. E a fé é o firme fundamento que sustenta todas as coisas. A fé é a substância que Deus utilizou para criar os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Todo o universo é sustentado pela fé. Ou seja, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, o firme fundamento, a substância que sustenta todas as coisas. O fundamento é a base de uma construção de tudo na vida. Para uma pessoa aprender a escrever, a pessoa que, para aprender a escrever as palavras, frases, textos, livros, ela não tem como, independente do nível que ela esteja, foi necessário ela construir isso numa base, ou seja, ela teve que aprender o fundamento, o A, B e o C. Ela teve que aprender primeiro as vogais, ela teve que aprender as consoantes, é assim? Ela teve que aprender do A
até o Z, para a partir daí, ela começar a formar as palavras, ela começar a ter condições de desenvolver frases e, por consequência, textos e livros. Mas a base foi as letras. A base foi o alfabeto. Da mesma forma, uma pessoa que é um físico, um matemático, ele não começou desenvolvendo, respondendo equações dificílimas. Ele primeiro teve que aprender os números, teve que aprender, ter como base a adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma pessoa que não tem esses fundamentos como base, ele não pode desenvolver, ele não pode crescer no conhecimento da matemática e desenvolver dessa forma equações. Eu ontem mesmo estava assistindo um trecho de programa do Ladinho, onde eu estava tendo perguntas e respostas, e uma mulher adulta foi perguntando a ela quanto era 7 vezes 7. E aí ela saiu chutando, sai falando vários números, 52, 63, e o tempo foi passando, ela foi chutando e não conseguiu acertar quanto era 7 vezes 7. Obviamente que uma pessoa que não tem um conhecimento básico, não tem como base uma multiplicação básica, ela não tem como estruturar grandes equações matemáticas, porque a base vai ser sempre necessária. É a base que vai dar toda a sustentação nas equações da matemática. Uma pessoa que sabe dirigir um automóvel, um piloto de Fórmula 1, ele não começa logo pilotando, ele tem que ter como base o que é a embreagem, o que é o freio, o que é um acelerador, o que é um volante, o que é uma marcha. Ele tem que saber ter como base essas coisas para que ele possa desenvolver o carro e a partir disso ele possa fazer manobras mais arriscadas, mais difíceis. Então, o fundamento é isso, é algo que sustenta a alma. Por isso que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento. A substância que governa a vida do Filho de Deus, essa substância se chama fé. Benjamin. Deus depositou uma medida de fé na vida de cada um de nós. Quando você nasceu de novo, Deus depositou fé no seu espírito. Mas assim como a criança, que primeiro, antes de ela aprender a ler as palavras, ela precisa desenvolver o alfabeto, ela precisa dominar o alfabeto, assim como precisa se desenvolver os números. Uma pessoa que quer dirigir tem que aprender a lidar com os botões, lidar com os pedais do automóvel. Deus, ele tem uma medida de fé para você, mas essa fé precisa ser desenvolvida para que venha alcançar níveis maiores para a sua vida, para que você possa tomar posse de bênçãos para a sua vida, para a sua família. É necessário desenvolver a nossa fé para que a gente venha a tomar posse da nossa herança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que palavra forte! Quantas vezes a gente tentou agradar a Deus de várias formas, de várias maneiras, mas esse é um versículo que me choca até hoje, quando fala que não tem como. Independente do que a gente faça, sem fé é impossível agradar a Deus.
Aí ele fala, por quê? Porque a gente tem que crer. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que crer que Ele existe. Isso a gente faz. Mas uma segunda coisa necessária, que muitas vezes, muitas pessoas não estão fazendo. Tem que crer, para agradar a Deus, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Você sabe o que é galardoador? Você tem que se aproximar de Deus. Se você se aproximar de Deus com medo dele, você não está agradando Ele. Se você se aproxima de Deus com culpa, com condenação, achando que Deus te reprovou, achando que Deus está chateado com você, você não agrada a Deus. Você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente buscam. Ou seja, você tem que crer que ao se aproximar de Deus, Deus vai te recompensar. É isso que a gente crê que Deus é galardoador. Quando a gente crê que Deus Ele vai nos recompensar, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos entender, que Ele vai nos justificar, que Ele vai derramar o amor dele em nossos corações, que Ele vai nos trazer respostas para os nossos corações. Portanto, é muito importante edificarmos a nossa fé, porque a medida de fé mínima, como um grão de mostarda, ela já foi depositada no seu coração. Mas Jesus falou que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós diremos para o monte, erga-te, lança-te no mar, e ele nos obedecerá. E por que muitas vezes a doença não tem nos obedecido? Porque muitas vezes a escassez não tem desobedecido. Porque muitas vezes problemas, dificuldades, falhas no caráter, barreiras como medo, como timidez, como dúvida, nos aflige. É porque Jesus falou que se eles tiveram a fé como um grão de mostarda. Como é um grão de mostarda? Ele é uma das menores sementes, se não menor. Mas ela cresce de uma maneira exponencial, capaz de guardar as aves, de proteger, de acolher as aves dos céus. Ou seja, a medida de fé que Deus depositou para a sua vida pode ser uma medida pequena, mas é o meu e seu papel fazer com que essa fé seja desenvolvida. Não é o papel de Deus aumentar a nossa fé. Por isso é errado você pedir para Deus aumentar a sua fé. A fé ela vem, a fé ela chega, a fé ela é acrescentada. Seu nível de fé aumenta a partir do momento que você ouve a Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, a palavra de Cristo, a revelação da pessoa de Cristo através do Espírito Santo, a sua fé vai sendo aumentada. Você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, a sua fé está sendo aumentada. Sua fé está sendo desenvolvida, estimulada. A sua fé precisa ser estimulada. Jesus, o homem chegou se queixando a Jesus, dizendo que o filho dele, lunático, se jogava no fogo, era atormentado por demônios, se jogava na água, estava tentando se suicidar. E ele levou para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsá-lo. E Jesus não repreendeu aquele homem, dizendo: por que você levou para eles? Será que você ter trazido a mim? Não. Muito pelo contrário. Jesus repreendeu os seus discípulos. Ó geração incrédula e perversa. Até quando eu tenho que estar com vocês para realizar essas coisas? Ou seja, quando é que vocês vão começar a desenvolver a fé de vocês para realizar aquilo que eu já mandei vocês fazer? E ali Jesus foi, pegou aquele menino, expulsou o demônio, e aquele menino ficou curado na hora. E os discípulos ficaram curiosos para saber por que eles não conseguiram expulsar. Porque eles não fugiram, eles até enfrentaram aquele demônio.
Tentaram até expulsar aquele espírito maligno, mas eles não conseguiram, ficaram curiosos, foram perguntar: mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus dá a resposta, que é o motivo pelo qual nós não conseguimos realizar milagres, que a gente não consegue cumprir com poder e autoridade o chamado do Senhor para nossas vidas. Ele falou: por causa da sua incredulidade. Eu estou falando de Mateus, se você quiser acompanhar, Mateus 17, a partir do verso 19. Aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. A incredulidade no coração dele impediu que eles expulsassem aquele demônio. Irmãos, expulsar demônios por enfermos não é papel apenas de pastor. Uma hora você pode ser surpreendido na rua da sua família, em algum lugar, com alguém possesso por espírito maligno, e alguém saber que você é crente, pode te chamar. E aí? Você pode não correr, mas talvez, se não aprender, se não desenvolver essa fé, pessoas podem se dar mal. Porque teve alguém que chegou para expulsar o espírito maligno, os filhos de Seba, e falaram, tentaram usar a autoridade do nome de Jesus, mas sem conhecer Jesus, sem ter fé. Os demônios espancaram eles. E Jesus falou: vocês não conseguiram por causa da sua incredulidade. Verso 20, Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo, se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, direi deste monte, remove-te daqui para lá, e nada será impossível para vós. Jesus não estava dizendo que um tamanhozinho de semente de mostarda era capaz, uma fé de um tamanho pequeno era suficiente para expulsar. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus falou: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que mesmo sendo pequeno, ele se desenvolve e cumpre o seu propósito. E Jesus dá a chave. Sua fé pode estar pequena ainda, mas esse tipo de espécie de demônio só sai através do jejum e da oração. Ou seja, Jesus estava dizendo que para combater a incredulidade, Jesus estava dando chave para expulsar o demônio. Jesus estava dando a chave para romper com a incredulidade. Que o problema que os discípulos não expulsaram não é porque os demônios eram fortes, era por causa da incredulidade dos discípulos. E Jesus falou: olha, se você jejuar, se você orar, você vai romper com a incredulidade e não ter uma fé como um grão de mostarda suficiente para expulsar essa espécie de demônio. Porque, irmãos, existem níveis de fé. Uma fé para você curar uma dor de cabeça é uma, mas para você curar o câncer é outro nível de fé. Existe uma fé maior. Vocês concordam comigo? Uma fé para levantar um paralítico é uma, para ressuscitar um morto é outra. Então, existem demônios que, mesmo com pouca fé, mesmo pessoas que não têm fé quase nenhuma, ela vai colocar a mão, vai ter ousadia e vai expulsar. Mas tem castas de demônios que a pessoa aí na empolgação, como esses discípulos foram, achando até que ia conseguir, mas não conseguiram. A fé não é só você chegar e orar. Se fosse assim, ia dar certo. Tem gente que acha que não, eu criei. Se eu fui lá, botei a mão na cabeça, não, negativo. Eles colocaram a mão na cabeça e oraram, mas o demônio não saiu. Por quê? A fé não é algo exterior, é algo interior. Pode ter até aparência de fé. Vamos lá. Meu filho está endemoniado. Vamos lá. Pode até ter aparência de fé.
Mas se por dentro não tiver, não resolve. Porque os demônios do mundo espiritual não reconhecem a aparência das coisas, reconhecem a essência. A autoridade, os demônios e os anjos, visualizam, eles conseguem enxergar a luz que é em você. A sua autoridade não é pelas suas vestes, não é pela sua palavra, não é pela sua entonação da voz, é pela consciência que você tem de quem você é em Cristo. Os demônios enxergam aquilo que as pessoas não estão enxergando, assim como os anjos, assim como Deus. Por isso que Deus falou que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. É por isso que nós somos da luz. Pessoas profetas que enxergam o mundo espiritual, que têm visão aberta. Quando eles olham para as pessoas, eles conseguem enxergar a luz da pessoa. Eles conseguem enxergar o espírito das pessoas. Aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, que está orando, que está jejuando, que está se consagrando, eles dizem que a luz emana. Os demônios ficam ofuscados. Da mesma forma que Jesus ele foi visto no monte da transfiguração, dessa forma que é o nosso espírito quando estamos cheios da unção do Senhor. Quando estamos com fé, dessa forma, para alcançar bênçãos, vitórias, ter uma transformação na nossa vida, a gente precisa desenvolver a nossa fé. Você só vai onde sua fé te levar. Porque o justo, ele vai viver pela fé. Aleluia. O estilo de vida do justo, do justificado, do Filho de Deus, é pela fé. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, você precisa cuidar da sua fé. Você precisa zelar pela sua fé. Jesus reprovou os discípulos nessa ocasião. Em outras ocasiões, Jesus falou, homens de pequena fé. Já em outras ocasiões, que nem eram discípulos, Jesus falou, olha, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Deus, ele pode se alegrar da sua fé. Grande, intrépida, ousada. Mas Deus pode também se entristecer pela dependência da sua fé. Isso não depende de Deus, depende de mim, depende de você. É você que escolhe o nível de fé que você vai viver. É você que decide o nível de vitórias, de bênçãos, de unção, de graça, de poder que você vai andar nessa terra. Através do firme fundamento da base. Precisamos investir na nossa base. Quanto maior o edifício, maior o fundamento. Quando a pessoa tem pressa de construir um edifício, nem liga direito com o fundamento. Pode esquece. Já estou construindo e depois pode estar bonito por fora. Mas quando vê a situação, algum tremorzinho, qualquer chuva forte, pode vir a desabar. Portanto, mas tem prédios aí que demoram meses eles trabalhando na fundação, não é assim, não é? E você olha, ninguém está vendo nada, só vê aquela, por fora está aquela bagunça, só está vendo um bocado de terra, um bocado de trator. Mas você sabe, ali vai sair algo poderoso. Porque antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo. Tem que estar firmado, tem que estar firme na estrutura. Glória a Deus. Porque senão, quando cresce, fica defeituoso. Quando cresce, não tem mais, muitas vezes não tem nem como consertar. Tem que derrubar tudo e construir tudo de novo. Aleluia! Quando eu era criança, eu tinha uma certa habilidade, você já sabe disso. Uma bola. Mas, enquanto muitos amigos meus iam para a escolinha de futebol, treinavam somente, eu só queria ficar jogando pelada, batendo barra. E ali eu não desenvolvi a base, que eram os fundamentos, cabeceio, chutes, passes. Não desenvolvi. E quando eu fui fazer testes em times,
idade na época. Eu não tinha base. Eu não tinha base para sustentar e para desenvolver aquilo. A sua fé precisa ter uma base firme, irmãos. Você precisa cuidar da sua fé. É uma responsabilidade sua. Não queira ser um crente que não tem resultados na sua vida. Porque tudo Deus já providenciou para você através de Cristo. Está tudo feito. Está tudo pronto. E porque muitas das promessas que Deus nos prometeu, por que muitas não aconteceram ainda em nossas vidas? Não é culpa de Deus. Muitas pessoas pensam e falam: não chegou o tempo de Deus. Quem disse? O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. Sabe qual é o tempo de Deus? Não é 2022 nem 2030. No céu não está escrito. O tempo de Deus é o tempo que você vai estar pronto para alcançar as promessas. Você já percebeu que tem pessoas que têm 20, 25, 30 anos de crente, de ministério, no mesmo lugar, com o mesmo tipo de pregação, com o mesmo tipo de palavras, com o mesmo tipo de resultado, mesmo resultado na vida financeira, sentimental, espiritual, emocional, continua com a mesma meninice, continua com as mesmas fraquezas, continua com as mesmas falhas. Você já percebeu isso? Mas você já percebeu que tem pessoas com 3, 4, 5 anos de ministério, tem um salto exorbitante na sua vida ministerial? Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Isso nos prova que o resultado, o desempenho que você vai ter na sua vida não depende de Deus. Muitas pessoas estão paradas no mesmo lugar, esperando Deus fazer o que é para elas fazerem. Tem coisas que Deus não vai mandar você fazer. Tem coisas que Deus ele não vai decidir por você. Deus ele te fez livre para ter suas escolhas. Você tem o Espírito Santo que vai testificar na sua vida qual direção você deve seguir. Mas tem coisas que Deus está lá dele e você promete fazer algo, consulta a Deus, Deus te autoriza, vai lá e faça. Não fique esperando cair do céu. Eu fico vendo pessoas, crentes, que já eram para ter as suas empresas, pessoas talentosas que já eram para estar aí produzindo para o reino de Deus, e estão estagnadas. Por quê? Ficam achando que Deus vai dar um ano para dizer agora, comece. Não, você tem que começar. Você tem que provar para Deus que você quer algo com Ele. Você tem que mostrar para Deus que Ele pode te promover. Porque você está se dedicando, porque você está levando a sério. Você tem que provar para Deus que você está levando a palavra dele a sério. Eu garanto que nenhum de nós quer ficar no mesmo lugar. Tenho certeza que nós almejamos coisas maiores para nossas vidas. Mas a palavra nessa noite é: não espere que Deus está dizendo para você nessa noite. Não fique esperando Deus fazer o que é para você fazer. E uma das coisas que é para você fazer, se não a principal, você precisa aumentar a sua fé. Você precisa aumentar a sua fé, por quê? Porque tem coisas que você não vai crer. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer, você conquistar, que você não vai, naturalmente você não vai crer. Você precisa estar com sua fé edificada, para que aquela realidade que o Senhor está te mostrando venha ser compatível com a sua vida. Você diga: é para mim isso, é para mim essas coisas.
Irmãos, quantas vezes, a gente, no natural, eu tinha isso comigo. Antes eu ficava assim, mesmo com dinheiro no bolso, eu ficava meio constrangido de ir para o terceiro piso do shopping. De entrar na loja e comprar uma roupa, comprar uma coisa, mesmo com dinheiro. E muitas vezes naquela loja estava até mais barato do que aquela loja de bairro, de popular. Vocês estão entendendo? Mas eu não tinha coragem, não me sentia digno. Não me sentia merecedor de estar aqui, naquele lugar. Muitas vezes a pessoa está dizendo, com dinheiro para ir num restaurante, um bom restaurante levar sua família. Mas às vezes você prefere ir 3 dias seguidos no inferior do que ir um dia no bom. É assim ou não é? Ou só acontece comigo isso? São bloqueios, irmãos. São bloqueios na nossa mente. Às vezes, Deus ele quer, às vezes você está com dinheiro para comprar um carro top. Pareceu aquela oportunidade de você ter um carro top, mas não, para que isso? Vou pegar um inferiorzinho, vou pegar. É assim ou não é? Com a fé da mesma forma. Deus ele quer te fazer um influenciador em pessoas que estão longe. Parou e depois voltou. O vídeo. Pessoas até de outros países. Chefes da sua empresa. Mas você precisa estar com a sua fé fortalecida, edificada, uma fé grande. Para você ter ousadia para ministrar para essas pessoas a vida de Deus que há em você. Eu quero te falar uma coisa. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Meu Deus! Olha lá, Não espere ninguém acreditar, porque Deus já acreditou. Aleluia! Glória a Deus! Isso aí mesmo. Deus já acreditou e isso que importa. Se Deus acreditou em você, cara, para que mais aprovação de ninguém? Se Deus acreditou é o suficiente. Se Deus depositou, Deus está investindo na sua vida. Deus é um investidor. Deus está investindo palavra. Deus está investindo revelações. Deus está investindo, te amadurecendo, te experimentando, te provando, te dando oportunidades. E muitas pessoas têm rejeitado. Muitas pessoas não têm abraçado. E quando veem você desenvolvendo, crescendo, se destacando, acabam criticar. Mas não querem se expor à palavra de Deus, não querem estimular, não querem edificar a fé como você está fazendo. Mas Deus está anotando tudo lá. A fundação está crescendo para baixo. Ninguém está enxergando, mas Deus sabe o que Ele está construindo dentro do seu espírito. E você sabe também. É você que tem que cuidar. O diabo também sabe, por isso que ele tenta roubar. Não permita. Todo dia você precisa se alimentar dessa palavra. Já está pronto. Os milagres, as bênçãos de Deus dentro de você já está tudo pronto. Mas precisa crescer para ficar evidente, para brotar. Quando uma mulher vai fazer um exame de sangue e é constatado que ela está grávida, não tem nada formado ainda ali, mas ela já comemora, já dá boas notícias, porque ela está grávida. Todas as informações necessárias para o desenvolvimento do feto e para o nascimento do feto já estão disponíveis. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo,
e ocorre a fecundação ali de uma forma microscópica, mas já tem todo o DNA da mãe e do pai. Já está pronto. Mas para se materializar, precisa se desenvolver. E para isso, a mãe vai precisar se alimentar de coisas boas, deixar os hábitos ruins. Aquela mãe que fuma tem que parar de fumar, que bebe bebida alcoólica tem que parar de beber, tem que parar de comer, tomar café. É assim ou não é? Ou seja, tem que cuidar da semente para que venha se desenvolver. Da mesma forma é a fé. Da mesma forma é os dons. Da mesma forma é tudo no reino de Deus. Já está dentro de você. Jesus falou, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O pecado não está fora, está dentro. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Os rios de água viva não vem de fora, é de dentro para fora. As verdades de Deus não vêm de cima para baixo, é de dentro do seu interior que vem a voz de Deus através do Espírito Santo. Tudo está dentro de você, mas precisa ser desenvolvido. Assim como a fé precisa ser desenvolvida no momento da mãe, assim a sua fé precisa ser desenvolvida dentro do seu espírito. Da mesma forma que a mãe precisa se alimentar de coisas boas, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Mas não é qualquer tipo de palavra. Vou explicar. Não é uma palavra que é ministrada que te traz condenação, porque isso o diabo já faz. Não é uma palavra que as pessoas ouvem que traz medo. As pessoas vão para ouvir a palavra de Deus e saem com mais medo do que como entrou. Esse tipo de palavra não gera fé. Gera angústia, gera condenação. Mas você precisa, a tradução original, quando a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, no original do grego, essa palavra Deus não é Deus, é Cristo. A fé ela vem quando nós ouvimos a respeito de Cristo, das bênçãos de Cristo, das promessas que são alcançadas através de Cristo. A lei de Moisés não traz fé. Portanto, que a maioria morreu e não alcançou a promessa. Até os discípulos que andavam com Jesus não tinham fé. Porque quando prenderam Jesus para crucificar, todos fugiram. Menos João. Mas tudo mudou quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passou a habitar neles, e o poder de Deus veio para eles através das línguas estranhas. A partir dali tudo mudou. A partir dali, os mistérios de Cristo passaram a ser revelados para eles, gerando uma fé sobrenatural, gerando uma fé que eles sacudiram a terra. Então não perca seu tempo ouvindo qualquer coisa. Você tem que ter zelo pela sua fé. Você tem que selecionar o que você ouve. A palavra que gera fé é uma palavra que traz vida para o seu espírito. Testifica no seu espírito que é a verdade. Se você está ouvindo uma palavra que está trazendo condenação, não ouça mais. Cuidado com o que você assiste na internet. Cuidado com as lives que você assiste. Tenha zelo, porque para construir uma fé forte é difícil, mas para destruir é fácil. Qualquer heresia abala a fé. Você tem que se firmar, zelar por aquilo que você está construindo em Deus. Você é o responsável. O Espírito Santo vai te direcionar para as ministrações pela internet que você deve ouvir, pelos homens e mulheres de Deus que você deve se espelhar. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te guiar a você ler livros, para quem gosta de ler, as canções que você vai adorar a Deus. Confie no Espírito Santo. Ele vai testificar. Mas não aceite
aceite condenação para a sua vida. Isso o diabo já faz, já tenta fazer. Você só vai chegar em Deus aonde a sua fé chegar. Você só vai alcançar no mundo espiritual e até no material, porque as coisas materiais, elas acontecem no mundo espiritual. Primeiro tem que acontecer lá. Primeiro tem que acontecer dentro de você, para a realidade brotar, surgir, aparecer. Muda a sua fé. Tenha responsabilidade pela tua fé. Tenha sede. Seja insaciada. Porque Deus quer construir algo forte. Deus quer construir algo sólido, algo grande. E é necessário investimento na fundação. É necessário investimento na fundação. Deixa aprofundar os mistérios. Deixa mexer. Deixa tirar o entulho. Deixa a coisa ir aprofundando. Não tenha pressa. Não tenha pressa em ver os resultados. Mas se esforce. A terra por si só produz o resultado. O importante é a gente colocar semente no solo fértil. E zelar por aquele terreno. A semente é a palavra, o terreno é o seu coração. Guardei a sua palavra no meu coração. Muitas pessoas estão com a palavra na mente. A palavra na cabeça não gera resultado. Porque a fé é do coração. A fé está no Espírito. Por isso que o jejum e a oração é importante. Para fazer com que as promessas de Deus saiam da nossa mente e entrem no nosso espírito. E uma vez que ela entra no nosso espírito, a gente não tem mais dúvida. A gente sabe porque sabe que é verdade, que é real, que vai acontecer. Vai acontecer não, que vai se manifestar. Porque dentro de você já aconteceu. Deus está gerando fé no seu coração, sede no seu coração. Aleluia. E não é em vão. Deus está colocando sede e fome no seu espírito. Aleluia. Só corresponda a isso. Mergulhe sem medo. Porque Deus ele quer construir algo sólido. Deus ele tem uma construção a ser feita dentro de você. E isso para se manifestar só depende de você. Quanto mais você mergulha, mais a edificação vai sendo construída. Ouvindo a palavra, meditando, adorando, falando em outras línguas. Tem intimidade com o Espírito Santo. A construção vai sendo construída. Confie no Espírito Santo. Confie na direção que o Espírito Santo está te dando. Confie em ser guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. Confie em colocar como prioridade a obra do Espírito Santo em sua vida. Vai valer a pena. Pode confiar. Pode confiar. E não tenha medo. A prática também é uma forma de desenvolver a fé. A prática. Pratique. O que você aprendeu, compartilhe, fale. Uma vez eu vi algo quando eu achava que eu não tinha muito para ensinar, para passar, para falar. Alguém me falou, olha, o pouco que você sabe, para quem não sabe nada, se você ensinar com amor, com verdade, com a sua verdade, muda, transforma pessoas, transforma circunstâncias, transforma ambientes, transforma a realidade.
que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Precisamos ter uma fé inabalável, porque os dias são maus e o diabo está fazendo de tudo para parar os filhos de Deus. Mas Deus conta com os guerreiros. Deus, em toda a história da humanidade, nunca precisou de um grande exército. Muito pelo contrário, quando Gideão recrutou aquela quantidade enorme, Deus ele foi tirando, foi eliminando muitas pessoas e deixou só aqueles que confiavam 100% nele. Aqueles que criam na força de Deus e não na sua própria força. Por isso não se sinta desencorajado, desencorajada, por achar que você está só, que é só você. Não. Deus não precisa de muito. O maior que está com você do que o que está com o mundo. Quando o profeta estava tranquilo lá, o seu servo ficou desesperado pelo exército que estava ao redor. Ele orou, pediu a Deus para Deus abrir os olhos do servo, e o servo, quando viu milhares e milhares de anjos para defender eles. Você não está só. Aleluia. Os anjos ministradores estão ao seu redor. Aleluia. Por que o diabo não te matou? Por que você não está na UTI? Por falta de ar. Anjos acampados ao nosso redor. É uma realidade que nós vivemos. Quando você anda, você não está andando só. Tem anjos que Deus mandou para te guardar. Aleluia. Para guardar sua família, guardar seu filho. Por isso não tem mais notícias na televisão. Eu não tenho notícia na televisão. Não tem mal que o homem pode fazer. Que o vírus, que a doença. A sua realidade é a realidade do céu. O que governa a sua vida é o reino espiritual, é Deus. É Deus. Porque essa palavra diz que 1000 cairão pelo lado, tem 1000, não foi um nem dois, não. Foi 1000 caiu de um lado e 10.000 caiu do outro lado. Mas você ficou intacto. Aleluia. E vai permanecer intacto no nome de Jesus. Aleluia. Ao invés de ser abalado, será estruturado. Ao invés de parar, vai crescer. Ao invés de recuar, vai avançar. Os covardes que voltem, nós vamos avançar, custa o que custar. O diabo tem que entender que você não vai parar. E quanto mais ele tenta te atingir, mais forte você fica. Porque você não é covarde que retrocede. Mas você é valente. E quando o inimigo se mostra, você vai para cima. E mostra para o seu problema que seu Deus é grande. Se coloca de pé. No nome de Jesus. Suco de uva, meu. Pega um suco de uva, meu. Suco de uva. Quantos vai continuar orando outras línguas? Quantos vai continuar a se edificar em outras línguas? Quantos vão começar a jejuar? Mais ainda. Quantos vão se alimentar da palavra de Deus? Quantos vão ficar em suas casas adorando a Deus? Quantos vão deixar de lado a televisão, desligar o jornal e vai começar a se ligar no jornal celestial? Aleluia. O jornal dos céus é mais atual do que o jornal nacional que vai passar em 2022. O jornal celestial é mais atual do que o fantástico que vai passar domingo. Por que fica angustiado com ansiedade para entender o que está acontecendo? Nem tudo eu preciso entender. Eu não estou aqui para entender o mundo. Eu estou aqui para crer em Deus. Aleluia. Glória, glória.
partido certo, qual o presidente que foi certo, qual é a vacina certa. A nossa confiança não pode estar nessa terra. A nossa confiança não pode estar no nosso salário, no dinheiro, nada. Tudo isso está indo por água abaixo. Daqui um dia desse não vai haver mais dinheiro. Vacina, ninguém sabe qual é a certa. Quando eles não aplicam a seringa vazia, eles trocam de seringa. Quando não troca de seringa, você nem sabe o que é que ele está colocando dentro daquela seringa. Quando eu fui levar a pessoa para vacinar, eu falei, não, eu quero ver a ampola. Ah, porque não pode demorar fora da caixa. É seu direito. Antes de colocar aquela substância na seringa, e mostrar para você o que está escrito ali, a validade, é assim? Hoje em dia não. Você gosta deles, volta lá dentro. Vem com. Aqui, ó, tá vendo aqui? Não tô vendo. Até parece que tem que ter fé. Você não sabe. Você não sabe o que estão aplicando em você. Ei, a máscara. Não confie Bota a máscara. nas coisas do mundo. Não estou mandando você não se vacinar, não é isso. Até para se vacinar você precisa de fé. Senhor, mesmo que tiver algo errado aqui, mas pela fé eu estou sendo imunizado. Mas não confie. Não confie no sistema desse mundo. Segura aqui. Sistema maligno. Se agarre em Deus. Benjamin. Com força. É hora de mergulhar em Deus. Benjamin. Aqueles que estavam acostumados a vir para a igreja, Não tem nada mesmo. trazer uma foto, fazer uma peça de roupa, para receber uma oração, receber uma revelação e ir embora, já não consegue mais. Já foram abalados. Só vai ficar de pé quem tiver continuidade do Espírito Santo. Quem tiver com sua fé edificada. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito nos guiando em toda a verdade. Nós te agradecemos pela fé que o Senhor depositou em nossas vidas. Nós somos gratos porque o Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo é o nosso mestre, que nos ensina acerca das coisas que nós não entendemos. Pai, nós te agradecemos pela estrutura que o Senhor está formando em nós. Pai, nós somos gratos, mesmo antes dessa estrutura ser revelada, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Um dia será revelado, mas nós já somos gratos por toda a edificação que o Senhor está construindo dentro de nós, por toda a fé